Olá, bem-vindos à TV Impacto. Hoje o nosso assunto aqui, já vamos entrar direto, porque é com uma alegria muito grande que eu recebo aqui no estúdio da TV Impacto meu grande amigo, empresário. Aliás, eu não sei nem como eu apresento aqui o meu convidado hoje. Ele já passou por tantos segmentos nessa vida dele aí, que só ele contando mesmo. Por isso que eu convidei aqui o Sebastião Lima para o normal. Aí tem outros, Sabá de Natureza, Sabá de onde mais, rapaz? Sabá da Aviação, Sabá da TV, Sabá do Banco do Brasil, Sabá da TV era Sebastião Lima, né? Exatamente. Bem, então eu comecei hoje assim de maneira muito descontraída, porque eu trouxe aqui no estúdio esse meu amigão empresário para a gente fazer um pouco, levar até você um pouco dessa trajetória dele, que é muito diversificada, e é um grande empresário hoje, mais conhecido aqui na nossa região, principalmente na questão da navegação. Tá? E ele aceitou o convite para a gente bater um papo aqui e fazer uma espécie de um resumo dessa sua história tão bonita que ele vem levando a isso. Meu amigo Sabá, eu vou chamar Sabá da Natureza porque aqui você é mais conhecido assim. Bem-vindo à TV Impacto. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei emocionado quando, pela primeira vez em Santarém, fui convidado para participar de um programa de televisão. Isso para mim nada mais é do que uma satisfação muito grande, apesar de já ter vindo, né, da comunicação, mas isso aqui é tudo de bom para a gente que se acostumou, né, e que viveu isso por um bom tempo da nossa vida, né? Eu tenho certeza, Sabá, que muita gente que está nos assistindo agora, neste momento, que inclusive conhece você, mas como eu, não conhecia a sua origem, né? Se você tinha nascido em Itaituba, em Santarém ou em qualquer lugar. E eu queria que você se apresentasse exatamente nessa situação, porque você não nasceu em Santarém, não é aqui da região, nasceu em Belém. Me conta rapidinho um resumo disso. Bem, começando por aí, eu sou o homem dos três amores, né? Eu nasci em Belém, fui criado em Itaituba e Santarém me adotou. Tá certo. Quando eu cheguei a Santarém, já cheguei com esse nome de Sabá da Natureza, né? Dado o trabalho que eu vinha exercendo na época, né? Que foi uma coisa que te interessa muito, assim, pelo fato de que a gente vive, na verdade, da navegação. É o nosso principal meio de transporte, é a navegação. Mas a minha história é muito vasta, sabe? É muito longa, entendeu? Por conta disso, é que eu acho que eu não conseguiram me dar um apelido assim, sabe? Você, entendeu? Mas eu acho que em cada lugar eu tinha um apelido porque eu me saía bem naquilo que eu fazia. Eu acho que aqui para nós santarenos, realmente, essa questão da navegação pegou por causa do nome da embarcação. Também. Né? Já foi a segunda, né? A primeira tinha um nome, é a segunda que já foi um casco de ferro, que você introduziu aqui na navegação, porque normalmente a navegação aqui, os barcos que faziam linha é de madeira. Tu sabias que o Natureza foi o primeiro barco nessa categoria de ferro? Sim. Foi. Exato. Depois dele veio Cidade de Oriximiná, que vendo o modelo, começaram a construir um. E ele foi tido como modelo amazônico porque era só o casco de ferro. Né? Os balaús, a balaustrada dele toda era de ferro, mas o restante do segundo convés para cima era todo de madeira. Então, barco de madeira era o barco amazônico, Isso. Porque lá fora se chamava de iate, né? Iate. Né? E aqui era barco mesmo. E o Natureza foi tido como um barco modelo amazônico, e ele foi o primeiro a ser construído. E por ter sido o primeiro, eu acho que por conta da resistência do casco, ele foi o último a sair da linha Santarém-Itaituba. Porque nós éramos 12 embarcações que faziam esse trajeto. E porque eu comecei em 95, aí iniciei com Natureza em 96. E de lá para cá nós ficamos 27 anos nessa navegação, até que a estrada definitivamente chegou, foi asfaltada, né? E com isso os ônibus aumentaram, né? A demanda, né, aumentou, os passageiros migraram para os ônibus, deixando a gente para o segundo tempo, né? Bem, então vamos começar. Ele já falou, nasceu em Belém, foi para Itaituba, se criou lá e agora está aqui residente de Santarém e tal. Mas, rapidinho aí, Sabá, a sua estada, porque chegou de Belém, era ainda que adolescente. E aí lá em Itaituba, você passou por vários segmentos, inclusive da comunicação em TV. Foi. Em Itaituba eu fui professor,
Meu primeiro emprego foi de faxineiro do Banco do Brasil, depois eu ingressei, fui matando matéria ali no banco, terminei ficando no banco por 19 anos, fui professor de 4 escolas importantes lá, fiquei na aviação também em Itaituba, né? Assessorado. Mas chegava a ser piloto também? Sim, eu não tirei brevet, não, brevet não, mas como eu trabalhava na aviação, cuidava dos aviões, entendeu? Na hora o piloto dava entrada, né, no despacho, e quem ia dentro do avião com ele era eu, e às vezes eu levava, ele levava. Às vezes eu voava muito com o dono e ele só decolava, me entregava o avião e eu deixava que ele chama de caixão, né? Preparava o avião para colocar no caixão, entregava para ele, fazia o pouso, transportávamos jumentos. Participei disso também, coisas fantásticas dessa área da navegação aérea, né? E ali eu fiquei, eu fui leiloeiro em Itaituba, eu era um homem do teatro em Itaituba, aí fiquei na comunicação. Como eu era muito, assim, eu me saía muito bem, eu fazia uma boa interpretação naquilo que eu estava ali informando, comunicando, eu entrei na comunicação. E na comunicação eu fiquei por 2 etapas, né? Na TV Tapajós, do SBT, aí depois veio um amigo meu de Belém chamado Thompson Mota, um radialista muito importante. Thompson Mota foi nosso colega aqui do jornal Impacto, durante anos e anos, tinha a coluna dele no Jornal Impresso, felizmente já está lá no andar de cima. Trabalhou na Rural também, muitos anos. Eu acompanhava ele no programa dele de Rural. Isso, né? Então o Thompson Mota me levou para a Globo via Liberal Belém. Aí foi quando eles me deram um curso que eu fiz na Globo por 30 dias. Me preparei tecnicamente para fazer esse trabalho e fui para a bancada, fui para a externa, né, e administrei por 3 anos. Depois vieram aquelas pressões políticas, né? Aí não deu certo, retornei para o banco, fiquei só no banco e por conta disso o banco me transferiu para Santarém. Foi quando eu entrei na navegação, porque eu tinha que correr atrás de alguma coisa, né? Mas é assim, Itaituba foi uma convivência social muito, muito bacana. Eu fui assessor de comunicação do Benigno Regis, fui diretor assessor também da administração de Silvio Macedo também, na área cultural, do Roselito Soares, eu fui para a área de turismo ali dentro, né, da Secretaria de Turismo, trabalhei nessa área, mas isso também foi por pouco tempo, porque veio pressão política e já viu como é que é, né? Nós que somos idealistas, a gente não consegue conviver com esse povo aí. Aí fica tudo muito difícil pra gente. Agora, nossa trajetória em Itaituba foi vasta. Hoje eu conheço cada metro daquela cidade e daquela sociedade que hoje se transformou, né? A diferença, assim, do período que você chegou, adolescente ainda lá, e para hoje. Você chegou lá e Itaituba em que tamanho? Eu tinha 16 anos, né? Ali eu evoluí muito em Itaituba porque eu fui levado para a igreja, né? Eu fui levado para a igreja tem um campo vasto muito grande para você se tornar conhecido rápido. Ali eu fiz o meu ginasial, me formei em professor de língua portuguesa, né? E aquilo dá para a gente uma extensão muito grande. Eu me enquadrei rápido na sociedade de Itaituba. Até hoje eu sou tido como uma pessoa exemplar. Foi ali nessa época de influência na igreja que veio a questão do teatro também? Sim, foi. Ali eu escrevia peça teatral, a gente apresentava, né? E eu era sempre o primeiro homem de qualquer organização social que houvesse ali, né? Em Itaituba era sempre o sabá. Tanto que hoje esse leilão de gado da festa de Santana tem a minha marca. Inclusive esse novo bispo lá, eles me chamaram o ano passado porque houve uma solicitação para que eu fosse participar do leilão, porque era o leilão que o Sabá criou, aquele formato que ele criou, que era um leilão diferente, onde eu fazia os empresários brincarem um com o outro, né? E falava as palavras que eu queria falar e que todo mundo caía na risada, aquela coisa toda. Então eu criei uma marca, que não foi aquele leilão do ponto a ponto, sabe? Foi uma coisa muito social, muito sociável, e por isso ficou o meu nome naquela ação social da paróquia de Santana por conta das festividades, que agora já é em julho, agora, né? É, em julho.
vocês observaram aí que eu falei no início, na abertura, que eu não saberia como eu apresentaria o Sabá, porque são tantos os segmentos, tantos os setores pelos quais ele passou, mas aí realmente é uma prova da sua competência, né? Da sua responsabilidade. Mas tu não sabes que eu fui também candidato a prefeito. É isso que eu ia perguntar. E na questão política, nunca você concorreu a nada? Pois é, em Itaituba eu concorri a vereador na época, mas era um pé de tão grande, uma loucura tão grande que eu não vou nem te contar como era que eles faziam, que naquele tempo já existia o que existe hoje. Exatamente, né? Só que hoje está ampliado, né? Hoje está melhorado, inclusive está até tecnológico, né? Exatamente. Está tecnológico hoje. E terminou que eu só nós ajudamos o Silvio Macedo, porque houve uma confusão entre Silvio Macedo e Nilson Pinheiro, que estava chegando de Juruti para entrar na área aqui, né, de Itaituba, e nós nos reunimos para não deixar que isso acontecesse, e realmente não aconteceu. Foi quando Silvio Macedo foi prefeito de Itaituba que nós fizemos uma brilhante campanha lá, e ele fez um bom mandato. Ele e o Felipe Melo, que era um professor muito conhecido também, que até hoje está lá, fazendo seu trabalho em Itaituba. Mas eu não passei, eu já vim chegar mais perto da política, Oswaldo, aqui em Aveiro. Me chamaram, né, para participar em Aveiro, pelo fato de eu ter esse conhecimento muito grande de toda a região. O trabalho jornalístico abrangia ali toda aquela região do Tapajós. Eu ia fazer matéria em Aveiro. A minha mulher era filha do ex-prefeito Leão Buier, de Aveiro, né? Então já tinha aquela familiarização com toda a sociedade de Aveiro. E fui para a campanha, mas na verdade o pé de foi tão grande que a natureza já estava em ação, né? Que ninguém pagava mais passagem na natureza, já andava todo mundo de graça, aquela, sabe? Que você tinha que ser mais do que bonzinho, porque bonzinho eu sempre fui, né? Eu sou um cidadão de bom caráter, né? E na política é assim, na política você faz 99,9 favores, mas se você não fizer aquele 1% que faltou, o voto vai para outro. Não pode, porque eu não conseguia, por eu não ter dinheiro suficiente para dar tudo que eles pediam, né? Eu não cheguei no topo da campanha, né? Mas eu fui levado pelo Antônio Rocha. O Antônio Rocha fez um esforço danado para que eu fosse prefeito lá. Inclusive ele saiu de outro partido e me chamou também, ele, Jader Barbalho. Eu voava por aqui com Jader Barbalho, Juruti, essa região todinha. Eu, Jader Barbalho, Priante e Antônio Rocha. Nós voamos aqui por diversas vezes aqui, eu sempre olhando, observando como é que era, como eles se portavam ali em cima dos... Agora, eu sempre tive uma oratória muito boa, até pelo conhecimento que eu tinha da região na qual eu me, né, predispunha, que era a prefeitura de Aveiro. Mas faltou, como diz o faz-me rir. Eu, quando atracava o barco, inclusive o Antônio Rocha me deu a embarcação dele, eles fizeram o possível, mas não foi, sabe, não foi o suficiente, porque eu chegava no Trapiche, tinha uma fila de quilométrica. Eu pensava que as pessoas diziam, olha, Sabato, olha, valeu, eu quero ficar do teu lado, eu quero te apoiar. Que nada, era botijão de gás, era óculos, saco de cimento, perna manca, tábua. Eu pensava que isso era conversa. Receita da oculista. Eu vivi isso, eu vivi aqui, esse coraçãozinho aqui, viveu isso, essa prática social das pessoas, que eu acho que isso é o fim da picada. Não dá nem pra gente ficar culpando o candidato A, B, C ou D. É isso aí. Bem, falamos, já conhecemos bastante, mas vamos chegar a um ponto aí. Hoje, vamos falar rapidinho aí do Sabá hoje. O Sabá hoje está com residência fixa em Santarém, e a questão da navegação parou a linha aí que você fazia para Itaituba. E qual é agora a situação do Natureza? O Natureza, Oswaldo, maior e melhor comunicador da América Latina. Faça isso. Eu estou muito satisfeito por estar aqui do teu lado. Eu agradeço. O seu nome, sabe, eu fazia comunicação na época do Aqui Agora. Sempre que eu vinha no Aqui Agora, só se falava em Oswaldo de Andrade aqui em Itaituba. Era uma marca registrada aqui nessa, né? E assim, o Natureza, ele foi um exemplo de navegação. Ele navegou por esses quase 6.400 quilômetros de distância do Rio Amazonas. Eu passei por cima de 118 metros de profundidade que foi ali e marquei no GPS e pude falar isso para muita gente. Realmente o Amazonas é o rio de rios, da categoria rios, mais profundo, porque ele vai até 120 metros. Eu naveguei o Tapajós quase todo, quase do Teles Pires, né, que tem 1.992 metros de comprimento,
mas tem 50 metros no máximo de profundidade. O Natureza ele foi exemplo de navegação pela forma de como você deve se comportar diante do passageiro. Nós fizemos aquela comunicação que o avião fazia na época, nós fazíamos dentro do Natureza, que hoje até o ônibus são os passageiros, né? Fazia aquele trabalho de senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo e tal, aquela coisa toda. E a capitania tomou isso, pediu inclusive meu material de gravação, que eu fazia isso conversando mesmo. Pediu meu material de gravação, mandou para Belém, para a capitania de Belém, e a capitania foi para Normand 12, e hoje é obrigatório esse trabalho de informação de bordo. Oriental. Sobre o uso de coletes, aquela coisa toda. É verdade. Saía com o comandante sempre que ele queria, para fazer um trabalho assim, mais de cobertura, inclusive sobre essa questão do escalpelamento. Eu fiz esse documento que foi para Belém. Foi um dos primeiros trabalhos da Marinha aqui de Santarém, que já se preocupava com isso, e nós fizemos esse trabalho sobre essa prevenção contra o escalpelamento, que era muito intenso naquela época. Então, no Natureza morreram 4 a bordo, nós salvamos 4, né, de náufragos, e eu fiz o parto de 1. Então, tem um rapaz aí com 22 anos que foram aqui essas mãos, que fez o parto dele, porque não tinha mais o faltou essa parte lá, de ser parteiro também. Tempo para chegar em Itaituba, nós fizemos, entendeu? E deu certo. E deu certo, e o caboclinho nasceu em pé. É um dos partos mais difíceis que tem, é o parto da criança em pé. E hoje o Natureza está onde? Hoje ele está navegando, Oswaldo, na Ilha do Marajó. Na verdade, eu já estou quase que literalmente aposentado, que não é bom, eu não aconselho. Principalmente para nós que temos uma oportunidade de ainda, de alguma forma, continuar na comunicação, nunca parar. É verdade. Isso não é lugar para nós, para gente que viveu toda uma vida trabalhando nessa luta, né? Então não é negócio se aposentar, mas hoje já estou me considerando assim, porque os amigos que ficaram aí não chamam muito a gente. Eu já sou piloto, né, da Marinha Mercante, né? Mas já tem pessoas mais jovens, né? Já tem novos formandos, né, aquela coisa toda, então deixou a gente sempre para escanteio, mas tudo bem. Eu tive meu trabalho... Família está bem? Tá bem, tá tudo tranquilo. Na verdade, a família sou eu e os meus filhos, né? Sim. Eu não consegui navegar nesse rio do relacionamento, mas eu sempre, minhas passagens foram sempre muito exemplares, não deixei nada a desejar, meus filhos estão criados, né? Mas hoje eu tenho uma vida tranquila, saúde boa, aos 71 anos. Rapaz, mas é da minha idade, 71, idade, 71, 70. Então, olha aí, são 142 anos aqui de comunicação. 142 anos, 24 de abril de 1954. Então, 27 de agosto de 54. Eu mergulhei nesse mundo que Deus nos deu, eu já sofri 5 acidentes. Num deles, eu me vi na obrigação do dever de apelar à minha santa padroeira, que foi Nossa Senhora de Santana. Quando eu cheguei na estrada, que eu olhei para os dois lados, a única pessoa que eu lembrei naquela primeira, aliás, eu lembro de Deus, sempre lembrei, eu sempre digo que eu tenho 12 anos a meu favor, que andam, que caminham comigo, mas quando eu subi a estrada, que vi a bagaceira que ficou para baixo, na Transamazônica, eu gritei por Santana e pedi para que ela não deixasse acontecer nada. Eu sabia que eu capotei 3 vezes, o guidão do carro soltou de uma C10 velha, soltou, eu estava com 3 pessoas a bordo, 2 na carroceria e 1 na cabine comigo. Eu capotei 3 vezes, e em uma semana estava tudo resolvido. Esse é um depoimento que eu sempre que converso com as pessoas que têm a oportunidade de conversar comigo, eu deixo isso aqui também como depoimento, certo, porque o Espírito fala por si, né? Sim. Pois é, então, como eu disse, a história dele realmente, além de ser bonita, é longa, né? Mas o nosso tempo já está esgotado aqui. Sabá, mas foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Eu tenho certeza que os seus amigos, seus conhecidos, parentes, aqueles que estavam com saudade de ver e ouvir você, hoje ficaram felizes de saber que você está aí com 71 anos de idade, ainda nativa, trabalhando, e que já prestou grande serviço em diferentes áreas. Parabéns por tudo que você fez, obrigado e continue na luta. Amém. Obrigado por Santarém, por ter me acolhido, né? Eu estou extasiado, estou lisonjeado com o que Santarém tem feito por nós, nos deu essa possibilidade de continuar aqui, até porque ficou muito difícil para mim, né?
um rapaz aqui que não teve oportunidade de fazer faculdade, mas fui formado na faculdade da vida e na técnica, né, que os ensinamentos dos lugares pelos quais eu passei me possibilitaram isso, né, e fez com que eu chegasse aqui bem, eu estou bem, tá? Eu estou com saúde boa, nessa idade como você vê, né, pronto para novas jornadas, claro, né, com certeza. A gente não vai desistir enquanto não parar eternamente, né. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado aí, então. Conversamos aqui com o Sebastião Lima, o popularíssimo aqui entre amigos e aqui na população santarena, como Sabá do Natureza. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.